Olá, pessoal! Em nossa última aula finalizamos a história de Abraão. Hoje começaremos a falar sobre Isaac. O que a gente já sabe sobre Isaac? Isaac foi um filho muito desejado por Sara e Abraão e ele se casou com Rebeca. Lá em Gênesis, capítulo 25, do versículo 21 ao 26, a Bíblia vai estar dizendo assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurraram dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separaram. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Bom, a gente vê aqui que assim como Sara era estéril, Rebeca também era, ela também não podia ter filhos. Isaac orou a Deus pedindo para que Rebeca engravidasse, e ela engravidou. A Bíblia vai dizer que quando os meninos nasceram, quando Rebeca deu à luz, confirmou que ela estava grávida de gêmeos. E é a primeira vez que a Bíblia menciona sobre gêmeos. É a primeira e a única também. E a Bíblia diz que o primeiro filho, ele nasceu ruivo e com muitos pelos, por isso o nome dele é Esaú. E o segundo filho, ele nasceu segurando o calcanhar do primeiro. Então o nome dele era Jacó. Esaú, ele se tornou um caçador muito habilidoso e ele vivia pelos campos. Já Jacó, ele cuidava das ovelhas e ele vivia em tendas. E a Bíblia vai dizer que Isaac preferia Esaú e Rebeca, preferia Jacó. A gente ainda tá com Sara na cabeça, né? Porque na aula passada já estávamos falando dela. A Bíblia vai dizer que em certa ocasião Jacó estava preparando um ensopado. E Esaú chegou, depois de estar no campo, ele chegou. E ele chegou muito faminto. Ele pediu a Jacó um pouco de ensopado. E aí Jacó fala assim para Esaú: vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E aí Esaú vai responder Jacó: do que me adianta esse direito de filho mais velho? E aí Jacó vai falar: jura que você está me vendendo o direito de filho mais velho? Prometa isso. E Esaú despreza o seu direito de filho mais velho e faz um juramento vendendo o seu direito a Jacó. E aí ele mata a sua fome comendo ensopado. Quando Isaac, pai de Esaú e Jacó, já estavam velhos, a Bíblia diz que os olhos deles já estavam fracos, que ele não estava nem conseguindo enxergar mais. Ele chama o seu filho, que nasceu primeiro, o Esaú. Ele fala: meu filho, vem cá. Quando Esaú vai até ele pede para Esaú preparar uma comida para ele, uma comida bem saborosa, para que ele coma antes de morrer e abençoe Esaú. E aí a Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, esposa de Isaac, ela escuta Isaac falando isso para o seu filho, Esaú. E ela corre até Jacó e fala: Jacó, prepare 2 cabritos para o seu pai e você vai apresentá-los, você vai dar para o seu pai comer primeiro do que Esaú, para que você receba a bênção que seu pai daria para Esaú. E aí eles preparam, Rebeca e Jacó preparam esse prato, né, delicioso, e eles pegam os pelos do cabrito e colocam nos braços de Jacó, porque Jacó tinha um braço lisinho, já Esaú tinha um braço cheio de pelo. E aí ele se apresenta até o seu pai Isaac. E aí Isaac pergunta: qual filho meu que é? E ele fala: Esaú. Ele fala: mas a voz é de Jacó. E aí ele passa a mão no braço e fala: o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E Jacó tinha vestido uma roupa de Esaú também. A melhor roupa que Esaú tinha. E aí ele abraça e fala: mas o cheiro também é de Esaú. E aí a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 27, do versículo 27 ao 29, ela vai estar dizendo assim: ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou dizendo: o cheiro
de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvam diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curve-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. E aí, assim, Jacó foi abençoado pelo seu pai. Quando mais tarde Esaú chega e Isaac e Esaú descobrem que os dois foram enganados, a Bíblia vai dizer que Isaac ele ficou profundamente abalado e Esaú ele deu um grito e ficou se sentindo muito amargurado. Ele se sentiu traído pelo seu irmão Jacó, né? E aí lá em Gênesis 27 também, do capítulo 38 ao 40, a Bíblia vai estar dizendo assim: Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto do céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportará mais, arrancará do pescoço o jugo. Bom, meninos, aula que vem a gente continua falando sobre isso, sobre a história agora de Isaac e de seus filhos Esaú e Jacó. E vamos só recapitular o que aprendemos aqui hoje. Rebeca era estéril, assim como Sara, e seu esposo Isaac orou por ela para que ela tivesse filho. Ela teve 2 filhos, um casal de gêmeos, né? Um par de gêmeos. E aí ela teve Jacó e Esaú. Saul vendeu seu direito de filho mais velho para Jacó e Jacó pegou a bênção de Esaú, tá bom? Na nossa próxima aula a gente continua falando um pouquinho sobre essa história. Até breve!